Sabe, às vezes, a pergunta mais simples, a mais direta, vinda de uma criança, pode escancarar um problema gigantesco e super complexo. É sobre uma dessas perguntas que vamos conversar hoje, e sobre a crise ambiental que ela revela. Imagina a cena. Um pai caminhando com um filho de 5 anos na praia. E de repente vem essa pergunta. Tão inocente, né? Mas ela vai direto no coração de uma falha enorme do nosso sistema. Uma falha que afeta a vida de milhões de pessoas. Então, vamos partir daí, dessa pergunta mesmo. Porque a lógica de uma criança às vezes enxerga o óbvio, aquilo que por algum motivo os nossos sistemas parecem ter esquecido completamente. E olha, o que esse menino viu não é um caso isolado, uma coisa que acontece só naquela praia. Não mesmo. É o retrato de uma crise de saúde pública e ambiental que se espalhou por todo o estado. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a gente precisa olhar para os números. E eu já adianto, eles são bem alarmantes. Vamos lá. Primeiro dado que vem do Instituto Trata Brasil. De todo o esgoto que é gerado no Rio Grande do Sul, só 36% é de fato coletado. Pensa bem, isso significa que quase 2/3 de tudo vai direto para a natureza sem filtro nenhum. E se já parece ruim, a situação fica ainda pior. Daquela pequena parte que é coletada, desses 36%, só 26% recebe algum tratamento. Ou seja, a grande maioria do que entra no sistema de coleta é só despejado de volta na natureza. E para completar o quadro, a nossa infraestrutura está tão, mas tão precária que quase 40% da água potável, água que foi tratada, limpinha, se perde em vazamentos antes de chegar na torneira de casa. É um desperdício inacreditável. E as consequências disso tudo? Bom, a população sente na pele literalmente, são surtos de doenças como diarreia, conjuntivite, problemas de pele, são praias que não dá mais para usar, rios contaminados e, claro, um prejuízo enorme para o turismo e para a economia local, num ciclo que só piora a cada verão. Mas agora vem a parte da história que talvez a mais inacreditável. A solução legal para evitar tudo isso já existe. E não é de hoje, não. Ela foi criada há 30 anos. Pasmem, o Rio Grande do Sul foi pioneiro, criou uma lei das águas lá em 1994 que serviu de modelo para o resto do Brasil. O problema é que por 30 anos essa lei ficou praticamente só no papel, uma letra morta, como dizem, e isso permitiu que a crise chegasse onde chegou. Tá, mas e para financiar a solução? De onde viria o dinheiro para consertar tudo isso? A resposta, de novo, já estava escrita na lei desde o comecinho. O coração da lei é um mecanismo chamado cobrança pelo uso da água. Mas calma, não é mais um imposto para a população. A ideia é que os grandes usuários, como as grandes indústrias e o agronegócio, paguem pelo volume de água que usam. E todo esse dinheiro iria para um fundo exclusivo, um fundo para gerenciar e proteger os nossos rios. E isso não é nenhuma ideia maluca, não. Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vários estados já fazem isso há décadas e funciona. Eles arrecadam centenas de milhões de reais todos os anos e investem em saneamento. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul, que foi o pioneiro na lei, ficou parado no tempo. A arrecadação com esse sistema, zero. Mas depois de tantas décadas de paralisia, parece que alguma coisa finalmente está mudando. Um acontecimento bem recente pode forçar essa virada de chave. E a mudança veio da Justiça. Uma decisão judicial que podemos chamar de histórica condenou o Estado gaúcho exatamente pela sua omissão. Basicamente, a Justiça disse: chega de esperar, e agora está ordenando que o governo faça o que a lei manda fazer há 30 anos. Essa decisão, na prática, desenha um caminho. Primeiro, implementar a cobrança pelo uso da água. Segundo, com esse dinheiro, finalmente criar o fundo para cuidar da água. E terceiro, dar poder e recursos para os comitês de bacia investirem em monitoramento e infraestrutura. E só então começar o longo, mas necessário processo de limpar os nossos rios e as nossas praias. E assim a gente volta ao começo, aquela pergunta na beira da praia. A esperança agora é que a gente esteja começando a construir um futuro onde a próxima geração talvez nem precise mais fazer essa pergunta. Ou melhor, que se a fizerem, a gente finalmente tem uma resposta de verdade para dar.